Olá, como vão? Estamos iniciando mais um estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse estudo, que é uma iniciativa dos amigos do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, aqui da cidade de Itaúna, que criou esse canal, e temos feito aí já o segundo livro, a leitura de capítulos com a breve reflexão dos textos. Textos esses que o Emmanuel trouxe do Evangelho, que recolheu e trouxe as suas reflexões através da mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Rogamos a Jesus que nesse momento possa nos abençoar, fortalecendo o nosso coração, imunizando o nosso espírito com esse alimento que iremos recolher, dando-nos coragem, sabedoria e humildade para vivenciar essa mensagem de amor que foi tão bem exemplificada por ele na sua jornada terrena e no qual hoje nós encontramos grandes dificuldades para segui-la, devido às nossas mazelas e às nossas falhas do passado. Que Jesus esteja conosco e que sejamos, acima de tudo, instrumentos de Tua paz e do Teu amor. Que assim seja. Vamos à leitura do texto e fazer a reflexão após. Capítulo 7 aos discípulos do livro Vinha de Luz. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar e revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo estão expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e à falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são outros, mesmo que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Iniciamos o texto falando sobre a carta de Paulo, essa passagem da carta de Paulo aos Coríntios, que vai dizer que nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e a loucura para os gregos. Primeiro ponto, naquela época, no templo do nosso Senhor Jesus Cristo, a crucificação era uma das mortes mais vergonhosas para o ser humano. Era a maneira mais cruel e mais vil de se tirar a vida de uma pessoa, demonstrando que aquela pessoa havia cometido o crime mais odiondo através dos preceitos da lei romana. E aqui nós vemos que, para os judeus e para os gregos, aqueles que pregavam em nome de Jesus demonstravam um grande escândalo, recordando também as páginas do Evangelho, todo aquele que comete qualquer escândalo, qualquer falha contra a mensagem, contra a palavra divina, e para aquela época era o Velho Testamento,
que estava em desacordo cometia escândalo. E aqui Paulo vem trazer a analogia de que todo aquele que prega era intitulado como a mulher que cometia adultério, como aquele que trabalhava para os romanos, era intitulado como uma pessoa que cometia um escândalo muito grande e que merecia, dessa maneira, ser condenado. E nós vamos seguindo que Jesus, na sua grande humildade, se entrega, se leva, se permite ser levado para a crucificação, traz grandes ensinamentos e o maior dele ele o faz ali, diante de todas as pessoas, que foi amar os inimigos que ele tanto ensinou. Quando ele, crucificado, olha para o alto, passa o olhar sobre aquela multidão que ali agitada se acomodava ao redor, no Morro da Caveira, e diz: Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Porque ele já havia perdoado. Recordando que perdoar é lembrar sem sentir dor. Então Jesus sabia ali de toda a dimensão daqueles espíritos que o rodeavam. E nós muitas das vezes estamos rodeando essa crucificação até hoje, como judeus e como gregos, abismados, encismesmados com situações do qual nós não conseguimos compreender esse amor que Jesus tem por todos nós, do mais vil ao mais caridoso. E nós começamos o texto do Emmanuel, onde ele traz grandes reflexões, falando que essa vida moderna, e ele já vai trazer para os nossos dias, com suas realidades, vai ensinando a comunidade religiosa que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus, mas acima de tudo é necessário o exemplo. Mas nós que carregamos o fardo de ensinar muitas das vezes sem palavras, carregamos o fardo de séculos, de milênios de sombras, no qual as mensagens que nós transmitimos muitas das vezes não estão sendo praticadas por nós. É o que Emmanuel vai dizer no texto quando ele fala: é nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que o aprendiz do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade. Praticar a renúncia e a bondade é iluminar-se para que os milênios de sombra possam se dissipar e que possamos dessa maneira clarear o caminho de outras pessoas que estão diante de nós e que enxergarão em nossas palavras, em nossas atitudes, muito mais do que a mensagem do texto quer dizer. Irão sentir, irão realmente compreender a mensagem. Mas cabe a cada um de nós, trabalhador na seara do Cristo, seja você da comunidade católica, seja você da comunidade evangélica ou dos grupos espíritas, ao qual essa mensagem é trazida também com grande fervor, compreenda o potencial que nós temos nessa jornada e entendam que, acima de tudo, nós devemos enxergar a vida não daqui onde estamos para lá, é de lá para cá. Somos seres espirituais agora encarnados. E essa jornada deve ser feita com qualidade, não em quantidade. A qualidade vai estar muitas das vezes nos conceitos que nós conseguimos abstrair para dentro de nossos corações e no quanto a gente pode multiplicar para aqueles que estão rodeando a nossa vida. É quando o Emmanuel vai dizer mais à frente: novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. E aqui é uma mensagem direta para todos os grupos espíritas, os trabalhadores da doutrina espírita. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. O que ele quer dizer com isso, meus amigos, meus irmãos? Que nessa jornada no qual nós estamos nos atenuando, nós estamos trilhando, é importante compreender que todo o benefício material que nos é dado é para que a gente tenha coragem e força para se permitir doar mais por aqueles que muitas das vezes têm menos, no qual nós somos devedores desses irmãos. E o Paulo de Tarso vai dizer isso, que ele era devedor de grego e romano, porque a estes o ensinavam a medida do perdão, a importância de amar o próximo, pois eram os que mais o julgavam e os que mais o desprezavam. Eram aqueles que não acolhiam quando ele vinha trazer a boa nova. E ele que foi por várias vezes preso, açoitado, sofreu tantos acidentes na jornada de levar a mensagem de Jesus, ele que foi um dos maiores perseguidores, vira a chave
para recomeçar, mas compreendendo que aqueles que o travavam muitas das vezes agora eram aqueles que ele deveria auxiliar. Essa é a importância da mensagem de amor de Jesus. É quando Emmanuel vai dizer para a gente: aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. E ele vai falar um pouco antes, trazendo a mensagem. Surge o continuador do Mestre, que somos nós, transmitindo o ensinamento com o verbo santificante pelas ações testemunhais. Olha que legal. Surge o continuador do Mestre, transmitindo o ensinamento de Jesus com o verbo santificante pelas ações testemunhais. Então não mais atitudes que vão simplesmente ser para trazer os aplausos, mas sim aquelas que estão muitas das vezes nas sombras, aquelas que estão escondidas e que somente o nosso coração verá. É ter maturidade, é ter dignidade, é ter honestidade para fazer algo e saber que mesmo ninguém olhando, a minha consciência me observa. Então, o simples agir sem falar já está dentro da doutrina de Jesus, já está dentro do padrão que os bons espíritos esperam de nós, aqueles que estão nos inspirando a todo instante para não desistirmos dessa oportunidade. Então, a todos os discípulos, peço-lhes que não deixem de seguir a tarefa de amor com Jesus, acima de tudo, se entregando com dignidade, com sinceridade, com honestidade e sendo fiel aos princípios de amor que ele nos trouxe. Finalizando o texto, ele vem dizer: amando, exemplificando e educando sempre com o libertador imortal. Que possamos amar, exemplificar e educar, através da mensagem de Jesus, todos aqueles que nos rodeiam. Confiemos em sua palavra e na sua mensagem de luz, que vem ser refletida em nós para alcançar outros corações que ainda não a enxergaram. Você que chegou até aqui, se gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir. Se não gostou, clique no não curtir, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos. Isso permitirá que o YouTube alcance outras pessoas nas suas páginas de pesquisa através do seu algoritmo. Uma bênção para todos, que Jesus possa iluminar os nossos caminhos e que possamos, acima de tudo, ser amparados por esses bons espíritos que vêm sempre ao nosso coração nos tocar com pensamentos puros de amor e luz. Um forte abraço, até o próximo estudo.